Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Então, continuando aquela nossa parte da aula de bactérias, né? A gente parou ali em bactérias gram-positivas e gram-negativas e eu fiquei de continuar com a parte de doenças relacionadas a bactérias, a parte das arqueobactérias e a parte das cianobactérias. Então, dando prosseguimento aí, as principais bacterioses vão ser cólera, tétano, difteria, coqueluche, tuberculose, salmonelose, botulismo, febre tifoide e hanseníase, tá? Aí, assim, quando eu falo de principais bacterioses, são bacterioses comuns que você ouve falar no seu cotidiano, no seu dia a dia, tá? Ou comuns relacionados a questões vestibulares, tá? E tem algumas outras também, como eu vou trazer aqui, por exemplo, nessa imagem. Na primeira aí, eu vou trabalhar só a parte mais genérica delas, tá? Mas o conteúdo que é cobrado mesmo em questões, em vestibulares, em exercícios. Não vou entrar em muitos detalhes não, tá? Mas qualquer dúvida, fique à vontade para me procurar. Primeiro, tuberculose. Quem que vai ser o agente etiológico? Ou seja, quem que vai ser quem vai ser a bactéria, ou o nome científico da bactéria que vai ocasionar esse tipo de doença na gente? É o Mycobacterium tuberculosis, tá? Também conhecido como bacilo de Koch. Aí isso eu já falei para vocês porque vai estar relacionado ao formato da bactéria. Aquela bactéria que tem o formato de bastão, de bastonete, né? A gente chama de bacilo, tá? Koch vai ser em homenagem ao pesquisador que descobriu essa bactéria, descreveu, beleza? Mas Mycobacterium tuberculosis é um nome científico, é aquele nome que a gente é, adota segundo a nomenclatura de Linné, tá? Do sistema binomial, beleza? Perdão, binomial. Transmissão, a maior parte dessa transmissão ela ocorre por contato, tá? Esse contágio vai ser ou por contato direto, ou por vias aéreas, ou por objetos contaminados, tá? Basicamente, tipo, inalação de gotículas de uma pessoa contaminada, através de contato físico direto, principalmente associado às gotículas, tá? Então, por exemplo, quando você está falando de beijo, quando você está falando de objetos que foram na mucosa bucal de uma pessoa e vão na mucosa bucal de outras pessoas, tipo tecidos de cozinha, tipo escova de dente, beleza? São as principais formas de transmissão, tá? E os danos relacionados a esse tipo de bacteriose, ou seja, os sintomas mais comuns são danos relacionados aos pulmões, tá? E aos nossos rins, intestinos e ossos, tá? É característico da tuberculose aquela tosse carregada de sangue, tá? É uma tosse sanguinolenta quando ela já está num estágio um pouquinho mais avançado, beleza? O segundo que a gente tem aí é a meningite. Cuidado, porque meningite pode ter diversas causas. Existe meningite de origem viral, bacteriana, é, até fungos e protozoários podem gerar um quadro de meningite, tá? Existem situações ainda que a pessoa, por uma determinada pancada na cabeça, ela pode desenvolver um quadro de meningite, tá? Esse meningite vem de meninge, que são camadas como se fossem membranas que revestem o nosso encéfalo, nosso sistema nervoso central, não só o encéfalo, tá? Então, o nosso encéfalo, nossa medula espinhal. E essas membranas, quando elas inflamam, eu digo que a pessoa tem uma meningite. Aí a causa da inflamação pode ser diversa, tá? No caso da bacteriana, a gente tem uma bactéria mais comum, que é o que a gente chama de meningococo, que é aquele nome genérico, tá? Igual eu me refiro a bacilo de Koch, meningococo. Meningo vem de meningite, tá? Ou vem de meninge, e coco é porque tem a forma esférica, tá? Só que o agente etiológico, o nome específico, segundo a nomenclatura de Linné, é Neisseria meningitidis, tá? Nicolas, eu preciso saber desses nomes científicos? Não, tá? Você precisa ter uma ideia geral sobre isso. E esse nome, por exemplo, meningococo, bacilo de Koch, esse sim é interessante que você se lembre. Agora, o agente etiológico em específico dessas bacterioses não é tão cobrado, beleza?
Como é que ocorre no caso de uma meningite bacteriana através de meningococo? Como é que ocorre? É contato direto, beleza? Por meio de gotículas, por meio de espirro, por meio de utensílios contaminados, objetos contaminados, tá? E as principais ocorrências relacionadas a ela, os principais danos, eles estão relacionados a danos na meninge e no sistema nervoso central, como o próprio nome já diz, inflamações da meninge, lesões nessa meninge, problemas relacionados ao sistema nervoso central, que pode ir desde dores intensas até perda de controle motor e assim vai, tá? Leptospirose. O que é a leptospirose? É aquela que vocês conhecem que é transmitida através da urina do rato, beleza? Quem que é o agente etiológico? É a bactéria que ocasiona a leptospirose. É a Leptospira interrogans, beleza? Como eu acabei de dizer, você ingere ou alimento ou água contaminada com esse tipo de bactéria, você é acometido por ela, tá? Mas ela é comumente encontrada em ratos e essas bactérias que já vão ser comumente encontradas nos ratos e são liberadas através da urina do rato, elas podem entrar através da nossa mucosa. Não necessariamente a gente tem que ingerir um alimento ou uma água contaminada. Porque você vira e fala, pô, Nicolas, mas existem pessoas que vivem em zonas onde não existe saneamento básico que não necessariamente elas ingeriram alimento ou água contaminada e elas adquiriram a doença. Sim, aí provavelmente elas tiveram contato com alguma mucosa do seu organismo em águas que estavam contaminadas com a bactéria. Beleza? É muito comum associar essa leptospirose com enchentes. Porque normalmente você tem rato nas redes de esgoto, eles vão defecar e urinar normalmente lá. Quando você tem enchente, aquela água que está repleta de urina e de fezes de rato, ela acaba subindo, tá? Ela acaba se misturando com a água da chuva. E aquilo tudo vai enchendo, enchendo, enchendo. Então essas pessoas que vão atravessando é, determinadas ruas, locais assim, cheios de água que encheram com enchentes, com chuvas fortes, elas correm o risco de se contaminar com leptospirose. Beleza? E o que vai ter de sintomas relacionados à leptospirose, né? Quais são os principais danos do nosso organismo, vão ser relacionados aos rins, tá? Os nossos dois órgãos relacionados à filtragem do sangue, que são os rins, e ao fígado, tá? Eu me esqueci de falar, mas o que é importante saber também ainda dessas protozooses? Ou o que a gente chama de é, a forma de prevenção, né? A profilaxia, tá? Profilaxia é como você vai prevenir essas doenças. No caso da tuberculose e da meningite, como o contato é direto, é evitar contato com as pessoas doentes. Você tem vacinas preventivas, tanto da tuberculose como da meningite, tá? Então você ser vacinado já é uma forma profilática, evitar o contato com pessoas contaminadas, com pessoas doentes, o tratamento dessas pessoas doentes e principalmente a orientação, beleza? Já no caso da leptospirose, seria também a questão da orientação em relação às formas de contaminação, que seria ou por ingestão de água e alimentos contaminados com a bactéria, ou mesmo por você trafegar em regiões alagadas, que existe a possibilidade daquela água ter contato com urinas de ratos contaminados, beleza? Existe tratamento também e nesse caso aí seria evitar áreas alagadas, evitar alimentos e águas que não foram adequadamente higienizados, beleza? Como forma profilática. Algumas outras, tá? Tétano. O tétano, a bactéria que vai ocasionar o tétano, é o que a gente chama de Clostridium tetani, beleza? A transmissão vai ocorrer por meio de contato de objetos sujos, enferrujados e, em alguns casos, até mesmo fezes de animais, tá? É... A grande questão, provavelmente você já deve ter ouvido falar em algum momento da sua vida que, não, objetos que estão enferrujados transmitem tétano.
Por quê? Porque a bactéria Clostridium tetani é uma bactéria anaeróbica. Isso quer dizer que ela sobrevive somente na ausência do oxigênio. É anaeróbica restrita. Então não é que ela está exclusivamente em objetos enferrujados. Ela está em qualquer local que não exista uma grande presença de oxigênio. No próprio solo, se você cavar um buraco assim, razoavelmente raso, se der uma escavadinha com a mão e você tiver algum corte na sua mão, uma coisa assim, e ali naquele solo existir essa bactéria, você pode se contaminar, beleza? É, essa bactéria do tétano, que é a Clostridium tetani, quando ela é ingerida por nós, quando ela, na verdade não é ingerida, ela penetra através de ferimentos da nossa pele, principalmente dessa maneira. Quais são os danos, quais são os sintomas gerados por ela? Vai ser principalmente relacionado à musculatura e ao sistema nervoso, tá? Basicamente nos seus neurônios musculares, tá? Ou seja, neurônios que estão associados ao controle da sua musculatura, tá? E os principais sintomas vão ser relacionados a problemas respiratórios, porque vai existir uma determinada ineficiência seguida de uma falha súbita do seu diafragma e suas intercostais, que são músculos associados à expansão e contração, ou expansão e retração da sua caixa torácica. Beleza? Próxima, a cólera. Qual que é o agente etiológico? Vibrio cholerae. Beleza? O Vibrio cholerae é o agente etiológico que ocasiona a cólera nas pessoas, tá? É por meio de ingestão de alimentos e águas contaminadas que as pessoas acabam adquirindo a cólera, beleza? Era uma doença característica muito comum da Idade Média, de tempos mais antigos, em que a higiene era mais precária. Então era muito comum. E basicamente os sintomas relacionados a ela vão ser sintomas relacionados a como se fosse uma infecção alimentar, só que mais agudos, mais fortes, tá? Porque eles vão estar associados ao intestino. Então vai ter problemas de dores intestinais, diarreias sanguinolentas. Associado a isso tem um quadro de desnutrição, beleza? Na primeira aí que eu estava falando com vocês, o tétano, uma profilaxia é evitar é, quando você tem lesões, machucados na pele, evitar contato com é, estruturas, objetos cortantes, perfurantes que possam estar enferrujados ou contaminados, evitar andar descalço em terrenos que você não sabe o que tem ali. Por exemplo, pode ter um aranha, pode ter alguma coisa que perfure seu pé, beleza? Profilaxia seria essa no caso do tétano. A profilaxia relacionada à cólera é higiene alimentar e higiene pessoal mesmo, tá? E obviamente saneamento básico. Próximo, gonorreia. Gonorreia, você tem aquele nome genérico, gonococo, gono de gonorreia, coco, porque a bactéria é esférica, beleza? E o agente etiológico propriamente dito é a Neisseria gonorrhoeae, tá? Neisseria gonorrhoeae, ela é a bactéria que vai acometer a pessoa com gonorreia, que é uma IST. Antigamente a gente chamava de DST, doença sexualmente transmissível. Hoje em dia a gente chama de infecção sexualmente transmissível. E obviamente a transmissão ocorre por relações sexuais, beleza? Quais são os sintomas característicos da nossa gonorreia? Problemas relacionados principalmente às genitálias, tá? O sistema reprodutor, tá? De que maneira? Pode causar infecções na uretra, que a gente chama de uretrite, pode ocasionar lesões é, tanto na própria uretra, como no caso da mulher, no canal vaginal, ou até mesmo no útero, seguindo até, em casos mais avançados, a tuba uterina. E determinados casos extremamente avançados em mulheres pode gerar danos até no ovário, beleza? Mas é em casos bem mais avançados. E uma outra que a gente tem aí é a difteria. Quem que é a difteria? É uma doença causada pelo bacilo de Klebsiella, tá? Esse Klebsiella foi também um nome atribuído
em homenagem aos pesquisadores que descobriram e descreveram essa bactéria, tá? Bacilo porque também vai ter o formato de bastonete, tá? O agente etiológico, o nome específico é Corynebacterium diphtheri, tá? Esse Corynebacterium diphtheri seria o nome científico da bactéria que acomete a gente com difteria. A transmissão também vai ser contato direto por meio de gotículas, através de espirros, tosses, contato com objetos contaminados que vão normalmente à boca, igual eu falei, talheres, copos, escovas, e qualquer outro utensílio ou objeto contaminado que normalmente vai à mucosa bucal mesmo, beleza? Os principais sintomas e danos vão estar relacionados à via respiratória, tá? Não só a via respiratória, mas principalmente a ela. Então vai acometer desde lesões na sua laringofaringe, né, que é uma região da sua faringe associada à laringe, como também na própria laringe, traqueia, chegando até, em determinados casos, aos seus é, brônquios, né, que são as continuações ali da sua traqueia. Pode atacar também coração e os nervos, e isso vai ser atacado justamente por uma toxina que essa bactéria produz, tá? Essa toxina vai gerar danos nesses nervos e no próprio coração, beleza? É, no caso de profilaxia para difteria, também seria o tratamento da pessoa que está doente, também seria a vacinação que existe. No caso do tétano, também existe vacinação, tá? A maioria das bacterioses existe a vacinação, beleza? E caso você seja vacinado e aquela vacina esteja no tempo de validade dela, porque tem vacinas que têm duração, você já é imunizado contra aquela bactéria, beleza? No caso da gonorreia, seria o uso de preservativo, tá? O uso de camisinha, por exemplo, antes e durante do ato sexual. Existe ainda algumas outras bactérias aí que a gente vai falar, que é a peste bubônica, tá? Que é o agente etiológico é Yersinina, tá? Perdão, Yersinia pestis. Essa Yersinia pestis é aquela bactéria que ocasionou peste bubônica que vocês conhecem como peste negra, que na disciplina de história vocês viram que chegou a dizimar cerca de 60 a 70% da população da Europa durante, eu não sei o certo se foi a Idade Média, mas é justamente essa bacteriose que ocasionou esse processo de morte em massa da população europeia naquela época, beleza? É transmitida através da pulga do rato, beleza? E nesse contexto, é, a peste bubônica ela chegou até a Europa por meio daquela grande expansão marítima, né? Que os navios vinham com ratos e os ratos com pulgas, e essas pulgas contaminadas com essa bactéria. Cuidado, tem duas bacterioses que vão estar associadas direto ou indiretamente ao rato. A leptospirose, que no caso a própria bactéria ela vive no rato, tá? O rato é um reservatório natural, e por meio da urina, das fezes e contato mesmo com o rato a gente pode se contaminar. E no caso da peste bubônica, o rato ele só está carregando as pulgas, mas as pulgas que vão ser os vetores, tá? Essas pulgas que são os reservatórios que vão transmitir para a gente, tranquilo? Quais são os danos, quais são os sintomas, os prejuízos dessa peste bubônica? Principalmente relacionado à respiração e ao sistema linfático, beleza? Lesões nos pulmões, nos brônquios, bronquíolos, lesões em gânglios linfáticos, tá? Que são os gânglios relacionados a controle da linfa no seu organismo e movimento também de leucócitos, de células de defesa. Basicamente, esses gânglios ficam como se fossem inflamados, tá? Aí eles geram uma certa obstrução, impedindo a livre movimentação dos leucócitos
no seu sistema linfático, tá? É como se obstruísse esses gânglios por causa de uma inflamação, por causa de um inchaço, e os leucócitos não conseguem chegar onde deveriam. Além disso, lesões nos pulmões, alvéolos e bronquíolos dos seus pulmões. Beleza? Aí, no caso, as principais profilaxias seriam o controle dos ratos, né, e das pulgas dos ratos, quando possível, saneamento básico para você não ter contato com o próprio rato, né, e tratamento dos doentes e vacinação, beleza? Sífilis, a gente tem o treponema pallidum, que é o agente etiológico que ocasiona para a gente a sífilis, tá? A sífilis também é uma IST, tá? Também é transmitida por meio de relações sexuais, mas ela pode ser transmitida também por transfusão sanguínea. Essa bactéria consegue atravessar a barreira placentária, então consegue ir da mãe para o feto. Essa bactéria também é transmitida por meio de contato das lesões da pele e da mucosa, porque chegam a abrir feridas na pele e na mucosa. Então, o contato dessas lesões das feridas pode também transmitir a sífilis, beleza? As características, os sintomas e danos no organismo de pessoas que são portadores da sífilis estão relacionados à pele, como já falei, essas lesões, essas máculas, ao sistema nervoso e ao coração. Tá? A sífilis, num contexto aí mais histórico no passado, chegava a gerar problemas neurológicos na pessoa. A pessoa chegava a morrer e as pessoas falavam que a pessoa ficou demente por contrair sífilis. Beleza? Tudo bem que isso são casos extremos, mas antigamente o tratamento era quase inexistente. Então isso era comum antigamente. Beleza? Profilaxia, também o preservativo, tá? A camisinha antes e durante o ato sexual. E por último aí pra gente, a coqueluche, tá? Coqueluche, que é o bacilo de Border e Gengô, tá? Esse Border e Gengô também é homenagem aos pesquisadores que descobriram e descreveram essa bactéria. Bacilo também, porque tem o formato de bastão, tá? Existem dois agentes etiológicos aí, o Bordetella pertussis e o Haemophilus pertussis. Qualquer um dos dois, quando vão infectar o nosso organismo, a gente descreve que a pessoa está contaminada por coqueluche, tá? Também vai ser uma transmissão por contato direto, por meio de gotículas de uma pessoa contaminada, através de espirro, da tosse, compartilhamento de objetos que vão à mucosa bucal, beleza? E as lesões vão estar relacionadas também, os danos no organismo vão estar relacionados à via respiratória, tá? Especialmente a região dos pulmões, nos brônquios e bronquíolos, beleza? Aí, nesse caso, qual que é também a profilaxia? Seria evitar contato com pessoas contaminadas, o tratamento dessas pessoas contaminadas, evitar compartilhar coisas de uso pessoal. Garfo é de uso pessoal, mas eu tenho que compartilhar. É só higienizar, é só lavar, beleza? Agora, escova, fio dental, essas coisas de higiene bucal pessoal, evitar o compartilhamento ao máximo, beleza? De bacterioses, é isso. Existem outras? Existem, tá? Existe, por exemplo, a salmonelose, tá? Que ocorre por infecção da bactéria é, da bactéria Salmonella, me esqueci o epíteto específico, mas a salmonelose, que é essa bactéria que, a, que acomete essa doença que acomete a gente, ocorre quando a gente consome, por exemplo, ovo cru, ou às vezes comida enlatada, que com aquela lata da comida ela está estufada, é indicativo de que existe contaminação bacteriana, tá? Essas bactérias são anaeróbicas restritas, obrigatórias, e elas vão ser contraídas por meio da alimentação também. Normalmente esses alimentos contaminados vão ser ovo cru, tá? E latas de alimentos em conservas que estão estufadas normalmente. Então você viu lá no supermercado, lata, sachê, qualquer coisa dessa,
de alimento em conserva está todo estufado, é um indicativo de que talvez aquilo não esteja propício ao consumo, beleza? E aí é o que a gente chama, a gente conhece popularmente como infecção alimentar, tá? A pessoa quando está com salmonelose. Existem outras também, botulismo. Botulismo é o agente etiológico, a bactéria é o Clostridium botulino, que ela causa uma infecção no nosso organismo e ela produz uma toxina, que é a toxina botulínica, tá? Que aí, a partir dessa toxina que causa uma, é, como se fosse uma, não seria um relaxamento, seria uma inibição dos neurônios motores. Os neurônios motores não conseguem estimular os músculos. Então, igual a gente viu ali mais em cima, que tem esse problema respiratório, porque os próprios músculos do diafragma das intercostais não vão funcionar, você tem essa toxina inibindo isso daí. E essa toxina é utilizada para a produção de algo conhecido como Botox. Então, o Botox nada mais é do que a toxina botulínica retirada dessa bactéria, tá? Que ajuda a reduzir rugas de expressão, porque vão gerar o relaxamento da musculatura, por exemplo, da face. Enfim, vão existir várias outras bacterioses, essas são algumas, são as principais, beleza? Dando prosseguimento então para a gente. Com relação às relações filogenéticas, antigamente a gente tinha o quê? 5 grandes reinos: reino Monera, Protista, plantas, dos fungos e dos animais, beleza? No reino Monera a gente tinha arqueobactérias, eubactérias e as cianobactérias. Várias outras, a gente vai ver ali também. Protista, basicamente os protozoários e algas. As plantas, a gente tinha aqueles 4 grandes grupos, né? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Os fungos, a gente tem os micomicetos, ascomicetos, deuteromicetos e assim vai. E animais, a gente tem lá os artrópodes, os cordados, enfim, a gente vai ver cada um com cada detalhe, mas é só para a gente ter uma noção geral. Era antigamente dividido dessa maneira. E a gente sabe que essa era a ideia geral que a gente tinha quando a gente pensava nessa organização. Repara ali embaixo, na base de tudo, a gente acreditava que o reino Monera era aquele que originou eram, digamos assim, os organismos mais simples que originaram toda a biodiversidade, beleza? Tudo bem que toda a biodiversidade não surgiu a partir das bactérias, mas a gente acreditava que, como as bactérias são os organismos mais simples, toda a biodiversidade surgiu a partir de organismos similares a bactérias. Tá? Aí você vê ali depois protista, como se ele fosse um pouco mais complexo que as bactérias, e depois os três ali quase o mesmo nível, que são as plantas, os fungos e os animais, que são basicamente os principais multicelulares. Apesar de existir algas multicelulares, os principais grupos multicelulares são plantas e animais. Os fungos também, mesmo existindo alguns fungos unicelulares. Enfim, era mais ou menos essa organização que a gente acreditava. Só que aí existiram 2 camaradas, na verdade, um camarada e seus companheiros de trabalho, né? Que foi o Husserl. Eu nunca sei pronunciar o nome, não sei se está certo. Me perdoem se eu estiver errando, mas o Husserl, o Weser, enfim, eu chamo de Husserl. Esse camarada, ele pegou aquilo que o Whittaker, em até 1969 por aí, quando ele propôs, ele pegou o que o Whittaker tinha proposto, que eram os 5 grandes reinos, e transformou esses 5 grandes reinos em 3 domínios. Ele, por que ele fez isso e como ele conseguiu fazer isso? A partir de relações filogenéticas. Ele avaliou critérios naturais, como critérios relacionados à biologia molecular. Beleza? Em relação, por exemplo, à síntese proteica, ao tipo de RNA ribossômico, a características do próprio ribossomo, e ele foi reagrupando isso daí. E aí, dessa maneira, o que se tinha no passado era isso daqui, ó. Esses 5 grandes reinos: Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia, que era exatamente essa arvorezinha aqui, ó. Dessa maneira aqui. Aí o que aconteceu?
User, em 1990, por meio de novas descobertas filogenéticas, redistribuiu Monera, ele dividiu em Archaea e Eubactéria, protista, fungi, planta e animal, ele botou tudo em Eucária. Então ficou justamente essa arvorezinha, ó. Antigamente tinha todos esses 5 aqui, aí, na verdade, a Archaea estava junto de Eubactéria, né? Então tinha esses dois aqui que eram um só, e esses outros 4 aqui. Então tinha um total de 5. Agora ficou organizado dessa maneira aqui, beleza? De maneira mais simplificada, a gente bota desse jeito aqui, tá? A gente já chegou a falar disso quando falou de sistemática, taxonomia e relações filogenéticas. Só para relembrar isso daqui, beleza? E aqui, ó, é mais detalhado, para caso vocês tenham interesse depois em dar uma olhada e analisar quais são os principais grupos de bactéria, quais são os principais grupos de arqueia e quais são os principais grupos de eucária, tá? Mas basicamente o negócio não é tão simples assim, é um pouco mais complexo. Tranquilo? E aí a gente entra em cianobactérias, que antigamente eram conhecidas como cianofícias, tá? Eram conhecidas como algas azuis, essas cianobactérias. Só depois que a gente veio a classificar as cianobactérias como bactérias mesmo, tá? Por isso que originalmente o nome era cianofícias. E era chamado de azuis por quê? Porque elas possuem naturalmente um pigmento azulado, que é chamado de ficocianina. Tá? Além desse ficocianina, algumas delas possuem outro pigmento, que é avermelhado, que é a ficoeritrina. Beleza? Esse fico vem de alga mesmo, vem de planta, tá? É, são organismos unicelulares, podem ser solitários ou formar colônias também, tipo as bactérias mesmo, também são procariotos, ou seja, não tem membrana nuclear, elas são fotossintetizantes, só que a fotossíntese é aquela que eu mostrei para vocês, que é diferente da fotossíntese vegetal e das algas, porque não usa água como doadora de próton e como não vai gerar o mesmo subproduto que é o oxigênio, beleza? Podem realizar a fermentação na ausência do oxigênio, são fixadores de nitrogênio, do gás nitrogênio, isso é importantíssimo. Então, quando estiver falando de ciclo de nitrogênio, você vai ver cianobactérias aparecendo de novo, são fixadoras. Podem ser arredondadas ou filamentosas, tá? No caso, arredondadas vão ser solitárias, filamentosas vão formar colônias. E as suas células podem ser classificadas, podem ser divididas como célula vegetativa, heterocisto e esporo. Beleza? Isso normalmente vai acontecer naquelas que são coloniais, que são filamentosas. Quais são as principais importâncias das cianobactérias? Acredita-se que essas cianobactérias elas tenham sido as primeiras formas de vida relacionadas a seres autótrofos eucariotos. Beleza? Como se eles tivessem dado origem aos seres autótrofos eucariotos. Quem são autótrofos eucariotos? Algas e plantas. Então acredita-se que as cianobactérias primitivas, não as atuais que vivem hoje, mas as primitivas, tenham sido as formas de vida que originaram os primeiros seres autótrofos fotossintetizantes eucariotos. Beleza? E uma outra grande importância, que é a importância que a gente vê até hoje, elas compõem o fitoplâncton, tá? Juntamente com algas microscópicas que estão relacionadas à maior parte da produção de oxigênio da atmosfera do nosso planeta. Então, basicamente, aquele negócio que vocês já ouviram falar, que a Amazônia é o pulmão do mundo, as matas são pulmões do mundo, cara, isso está errado. Isso está errado não porque as matas não produzem oxigênio. As matas produzem. Ah, as matas produzem pouco? Não, produzem muito. Florestas produzem muito, muito oxigênio. Só que as florestas têm biomassa extremamente gigantesca. A biomassa é enorme das florestas. Então, todo aquele oxigênio que é produzido pelas florestas acaba sendo consumido por elas mesmas. Tá? Já no caso de fitoplânctons, que são algas microscópicas e cianobactérias, como a biomassa é extremamente reduzida, elas acabam produzindo muito oxigênio e consumindo pouco. Então, a maior parte desse oxigênio da nossa atmosfera é produzida a partir da atividade dos fitoplânctons, cianobactérias e algas microscópicas. Beleza? E aqui tem uma imagenzinha para mostrar o aspecto que elas podem ter. Beleza?
Aqui você vê as estruturas sendo identificadas, a cineto aqui, célula vegetativa e o heterocisto, beleza? Esse acineto é justamente a célula relacionada à fixação do nitrogênio, tá? Aqui a célula vegetativa normal e aqui o heterocisto. Aqui tem um exemplo dela mais boleada, mais esférica e aqui mais filamentosa, tá? De cianobactéria é isso. A gente vai partir agora para as arqueobactérias. Se você analisar aqui, ó, eu tenho um ancestral comum entre arqueobactérias e eubactérias. Mas lembre-se que aquela classificação que a gente tem mais atual bota as arqueobactérias mais próximas de eucariotos do que das próprias eubactérias, tá? Basicamente, o que a gente tem que saber das arqueobactérias? São unicelulares, também, procariotas, também, são quimiosintetizantes, não são fotossintetizantes, beleza? Ou seja, elas não têm pigmentos fotossensíveis. Elas diferem dos outros procariotos por quê? Porque não tem pigmento? Não, não é por isso, porque, por exemplo, as bactérias normais que a gente trabalhou, elas não têm pigmento fotossintetizante. Por que elas vão diferir? Dois grandes motivos. O primeiro, elas são extremófilas, ou seja, elas são extremamente adaptadas a ambientes com condições extremas, que em teoria são inapropriados para a maior parte dos seres vivos que a gente conhece. Naturalmente, as formas de vida que a gente conhece no nosso planeta não sobrevivem às condições naturais de onde as arqueobactérias vivem. Beleza? Esse arqueo vem de arcaico, antigo. Tá? Então, são bactérias que mantêm características primitivas, da época da Terra primitiva, onde as condições da Terra primitiva eram extremamente desfavoráveis à sobrevivência. Beleza? E além disso, elas vão ter uma característica diferente na composição da parede celular. Tá? As bactérias normais têm parede celular formada por peptidoglicanos ou peptoglicanos. Essas arqueobactérias não. Existe o ácido murâmico, que é um dos principais componentes da parede bacteriana, ou chamado também de mureia, que isso é característico de bactérias que são classificadas como eubactérias. As arqueobactérias não têm esse componente na parede bacteriana. Por isso, a gente diz que são resistentes aos antibióticos. Por exemplo, um primeiro antibiótico, que é a penicilina, ela atua no bloqueio da síntese da parede bacteriana, ou seja, evita as bactérias de produzirem o ácido murâmico, que é um dos principais componentes da parede. Como essas arqueobactérias não têm ácido murâmico na composição da parede, penicilina não faz nenhum efeito sobre elas. Tá? Num segundo exemplo, você tem remédios que inibem a síntese proteica e a ação dos ribossomos. Como a síntese proteica das arqueobactérias é mais similar dos eucariotos do que a dos procariotos, do que a das outras bactérias convencionais, esse tipo de antibiótico que atua sobre a síntese proteica e atua sobre o ribossomo bacteriano não vai fazer efeito sobre as arqueobactérias. Beleza? Aí a gente tem basicamente quatro grandes grupos de arqueobactérias. As arqueobactérias que são metanogênicas, ou seja, produtoras de metano, são anaeróbicas, elas podem ser anaeróbicas facultativas, mas existem aquelas anaeróbicas restritas, tá? E elas vão basicamente viver no intestino de vertebrados ruminantes, tá? E elas que estão associadas a produzir o metano. Por exemplo, já ouviram falar que as vacas, os bois, os ruminantes em geral, eles são grandes colaboradores da como é que se fala? Me fugiu o termo. De acabar com a camada de ozônio. Não é acabar. É. Ai, gente, me desculpa, fugiu o termo, mas esses bois ruminantes, eles estão associados à produção de metano. E esse metano acaba agredindo a nossa camada de ozônio e sendo associado também ao aumento do aquecimento global e efeito estufa. Beleza? É um dos gases estufas. Provavelmente em algum momento você já deve ter ouvido falar sobre isso. Como é que eles produzem tanto metano assim? Justamente pela atividade dessas bactérias que vivem no intestino deles. Elas vivem numa relação simbiótica no intestino desses organismos. Elas não são parasitas, beleza?
Existem aquelas bactérias halófitas, tá? Que apresentam afinidade por sal. Então elas vivem justamente em ambientes que são hipersalinos, em lagos extremamente salgados. Tipo, já ouviram falar no Mar Morto, que tem uma concentração de sal muito maior do que a concentração de sal do oceano, de maneira geral? Então, lá existem bactérias que preferem esse ambiente hipersalino, tá? Também nesse caso delas, elas vão ser aeróbicas e elas podem, em algumas situações, realizar a fotossíntese, tá? Mas também vão ter capacidade quimiosintética, beleza? Existem aquelas sulforredutoras, tá? Esse sulfo vem de enxofre, tá? Na verdade, vem de sulfeto. Elas conseguem reduzir o sulfeto. Elas são anaeróbicas, também são quimiosintetizantes, é aquele processo de oxirredução que eu já tinha comentado, e elas vão viver em poças vulcânicas, que são ambientes repletos de enxofre, tá? Também em locais extremamente quentes, extremamente ácidos, beleza? E a gente tem as termoacidófilas, tá? Que também vão oxidar compostos sulfurosos, tipo as sulforredutoras. É como se sulforredutoras e termoacidófilas fossem bactérias similares, tá? Só que essas das termoacidófilas são mais comuns em ambientes como fendas vulcânicas, que seria aquele negócio chaminés do assoalho oceânico, não sei se já ouviram falar. Você tem no fundo do oceano, em extrema profundidade, pressões elevadíssimas, um local onde, por exemplo, no meio do oceano está expelindo lava. Então, nesses locais você encontraria essas bactérias termoacidófilas. Beleza, galera? Eu acho que era mais ou menos isso. A gente vai encerrar por aqui, até porque já me estendi demais nessa aula. Qualquer dúvida, só mandar mensagem, estou à disposição. Valeu? Grande abraço aí e bons estudos a vocês. Essa é só mais uma imagenzinha para mostrar para vocês qual que seria o aspecto dessas arqueobactérias. É isso, galera. Grande abraço aí e até mais.